Projeto de Lei Ordinária 05-330/2017, iniciativa Maria Letícia Fagundes, institui no município de Curitiba a Semana de Combate à Violência contra a Mulher. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9.604, de 20 de nove de 2017. Publicada instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara, 9.664, de 20 de 12 de 2017. Substitutivo geral, 031-078 de 2017. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples, primeiro turno. Leitura do substitutivo. Substitua-se o projeto de lei que institui no município de Curitiba a Semana de Combate à Violência contra a Mulher pelo seguinte: ementa. Institui no calendário oficial do município de Curitiba a Semana de Combate à Violência contra a Mulher. Artigo 1º. Fica instituído no calendário oficial do município de Curitiba a Semana de Combate à Violência contra a Mulher, a ser realizada anualmente na primeira semana do mês de novembro. Artigo 2º. A Semana de Combate à Violência contra a Mulher tem por objetivo informar e conscientizar os cidadãos contra o combate à violência e os direitos das mulheres e passa a fazer parte do calendário escolar e das atividades culturais do município de Curitiba. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor 30 dias após a data de sua publicação. Em discussão, autora da proposição, vereadora doutora Maria Letícia. 15 minutos prorrogáveis, vereadora. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, presidente, muito especialmente a secretária Silvia Bacila, que nos honra com sua presença aqui. Uma mulher a mais na mesa e na Câmara, muito grata pela presença. Cumprimento também todos que me ouvem aqui, e eu vou tratar de um assunto hoje que é sobre a mulher. Na verdade, o tema mulher deveria, nesta semana, na Câmara, estar fervendo. Não só essa semana, o tema mulher é um assunto que a gente vem debatendo há muitos anos e que é pertinente que se mantenha na pauta, porque trata-se de dar espaços às mulheres. Senhores, nada melhor do que o tempo passado para nos mostrar os nossos ganhos, as nossas perdas, porque algumas coisas sempre são boas e outras não. Se nós tomarmos a história do mundo como exemplo, a gente vai ver que nós já mudamos muitas tradições, muitos costumes, muitos preconceitos. Então, vamos analisar a mulher no aspecto futuro, mas olhando o passado. E daí, nas minhas leituras, eu encontrei aqui, 1955, a revista Housekeeping. Já ouviram falar? Essa revista, ela estabelecia a conduta da mulher para ser uma boa esposa e uma boa mãe. 1955. Então, ela tem lá 18 sugestões de como ser uma boa esposa e uma boa mãe. Eu vou trazer algumas delas aqui para os senhores entenderem como a história é importante e nos mostra a nossa caminhada como mulheres. Item 1. Tenha o jantar sempre pronto. Item 2. A maioria dos homens estão com fome quando chegam em casa e esperam por uma boa refeição. Item 3. Separe 15 minutos para descansar. Assim você estará revigorada quando ele chegar. Retoca a maquiagem, põe um laço no cabelo e vai por aí. Esses são os conselhos da Housekeeping em 1955, mas os mais bizarros são 18. São os dois últimos, que eu deixei para o final. 17º. Não faça perguntas sobre suas ações do seu marido. Não questione a sua integridade. Lembre-se, ele é o dono da casa. E o 18º, mais bizarro ainda, diz assim: uma boa esposa sabe o seu lugar. Graças a Deus que mudamos. Graças a Deus que hoje caminhamos já num outro espaço, nós todas mulheres. Mas eu faço uma pergunta para as vereadoras aqui: se nós fôssemos escolher em que tempo viver, no passado, no presente, ou escolheríamos o futuro? Por que eu falo isso? Porque muitas das conquistas que nós, mulheres, já obtivemos ao longo de tantos anos, mesmo conquistas, não atingiram a todas as mulheres. E eu me refiro às mulheres que moram nas periferias, às mulheres pobres. Me refiro às mulheres negras e me refiro também às mulheres indígenas.
Estas, senhores, embora tenhamos obtido tantos avanços, ainda não todas elas se beneficiaram com essas nossas conquistas. Bom, uma parte na sequência, vereadora, por favor. já lhe concedo, vereadora. Uma parte, vereadora, na sequência. Uma parte, vereadora. Uma parte, já lhe concedo. Eu preciso de uma caneta para anotar aqui o nome da turma. Anota para mim, Julieta, por favor. Eu quero uma caneta. Muito bem. Vamos continuar, então, o nosso raciocínio para chegar na questão do nosso projeto. Mesmo assim, eu vou repetir, existem coisas muito mais favoráveis nessa caminhada das mulheres do que desfavoráveis. Por isso é importante a gente olhar o passado para enxergar o nosso futuro. E daí, eu fiquei lendo outro dia e vi aqui, ó. Pode parecer assim, meio estranho, mas a ideia de que as mulheres são inferiores vem de muito tempo. Para o filósofo Aristóteles, a mulher não era mais do que um homem impotente, porque ela não possuía racionalidade. Muitos outros filósofos acreditavam também nessa inferioridade. Eu ontem terminava a leitura de um livro de Schopenhauer, As Dores do Mundo. Sugiro, diz Schopenhauer assim: o homem pode facilmente gerar mais do que uma criança em um ano, se tiver outras mulheres à sua disposição. A mulher, embora tivesse o mesmo comportamento, só poderia gerar um. Aqui Schopenhauer vê a gente como uma chocadeira parideira, né? Que esse era o olhar dos senhores filósofos no passado. Mas, enfim, o divisor de águas, na verdade, o que fez o grande diferencial foi Descartes. Descartes, senhor, enfatizou o uso da razão em detrimento da emoção e criou a noção cartesiana da separação, corpo e mente. Com essa separação, as mulheres foram relegadas às emoções, à intuição, à impulsividade, enquanto os homens eram detentores da razão e que naturalmente seriam menos emotivos e menos racionais, mais racionais. A exclusão da razão por Descartes fez também para a mulher a exclusão do poder. Pode parecer assim meio filosófico e tal, mas essas ideias tão antigas ainda hoje influenciam o comportamento, sim, da nossa sociedade e das nossas mulheres, porque as mulheres ainda são vistas como frágeis, como dependentes. E uma das principais questões que eu ouço frequentemente no meu consultório é assim: mulher é só hormônio, como se o homem não tivesse hormônio e também não sofresse influência disto. Ora, já está provado, senhores, que as empresas que têm no seu conselho a maioria de mulheres tem um performance melhor. Já está provado que é em torno de 26% maior quando essas empresas têm mais mulheres, repito, no conselho, o desempenho das empresas. Muito bem. Elas representam, infelizmente, hoje as mulheres representam apenas 6% dos espaços nas empresas. Infelizmente. Bom, os motivos para essa diferença são os estereótipos de gênero que são introduzidos desde a nossa infância e que viram, na verdade, porque são conduzidos durante todas as nossas vidas, viram uma profecia para todas as mulheres. Ora, por exemplo, quando um homem é visto dando ordens, ele é assertivo. Quando uma mulher é vista dando ordens, ela abandona. E eu ouço isso frequentemente, senhores, em todos os lugares onde eu transito. E possivelmente as senhoras vereadoras aqui também. Bom, é comum a gente ouvir comentários: ela está de TPM. Ora, TPM, quando uma mulher critica a postura de alguém, sempre estará de TPM. O que é TPM? Tensão pré-menstrual. Mas necessariamente nem todas as mulheres menstruam hoje, lembre-se. Uma parte no momento necessário, vereadora, por favor. Nem todas as mulheres menstruam. Hoje nós temos avanços na contracepção que induzem a mulher a não menstruar. Então não há mais TPM. Os dispositivos estão muito avançados. Bom, mas de qualquer forma, eu informo aos senhores assim que há uma conquista e muitos avanços. A Confederação Nacional de Jovens Empresários, numa pesquisa feita recentemente, mostrou que o empreendedorismo feminino cresceu 21,4%
na última década. E que em 2013, 39% dos negócios brasileiros eram impulsionados ou geridos por mulheres. Vamos continuar olhando o futuro. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, diz assim: os objetivos globais não serão alcançados sem direitos iguais na lei e na prática para metade da população mundial, que é de mulheres. Muitas meninas e mulheres continuam sofrendo discriminação, estão sujeitas à violência, têm negadas oportunidades iguais em educação e emprego e são excluídas da posição de liderança. Agenda, senhores, de 2030 não será atingida para o desenvolvimento sustentável sem direitos iguais para as mulheres. E nós temos que garantir isso para nossas mulheres e nossas meninas. Como diz a escritora Virginia Woolf, durante a maior parte da história, o anônimo foi uma mulher. Quando nós falamos em engenharia, física, química, nós pensamos em engenheiro, físico, químico, homem. E as mulheres, senhores, sempre estiveram presentes em todas essas áreas. Eu dou alguns exemplos aqui. Quem inventou o primeiro computador foi uma mulher, Ada Lovelace. Quem desenvolveu a teoria da radioatividade foi uma mulher, Marie Curie. Quem criou a fórmula correta da energia cinética de Newton foi uma mulher, Émilie Chatelet. E quem descobriu a hélice dupla do DNA também foi uma mulher, Rosalind Franklin. Está mais do que na hora de reconhecer os créditos para as mulheres. E por isso, eu propus este projeto de lei, número 00330 em 2017, que hoje venho para debater em plenário. Vamos ouvir os apartes dos meus colegas vereadores. Vereadora Josete, por favor. Obrigada pela parte, vereadora. Primeiramente, cumprimentá-la pela iniciativa. Eu acredito que todo o projeto que busca fazer com que nós possamos refletir a questão da violência contra a mulher, ele é muito importante, porque, como a Vossa Excelência falou, nós tivemos vários avanços, mas ainda temos muito a superar. Somos ainda agredidas só porque queremos construir nossa autonomia ou porque não nos colocamos de forma submissa, muitas vezes a um companheiro, a um marido, a um namorado. Então, os dados já estão aí, não vou repeti-los, mas nós sabemos que a questão da violência contra a mulher, ela ainda acontece dentro dos lares e, principalmente, por tudo que Vossa Excelência colocou, bem lembrado, enfim, aqueles aspectos da revista, que, obviamente, hoje ninguém tem coragem de dizer isso. No entanto, muitos homens agridem suas esposas porque elas não têm o comportamento que eles gostariam, porque não obedecem, não são submissas. Então, infelizmente, ainda estamos numa sociedade patriarcal, onde a mulher precisa conquistar a sua autonomia como um todo. Então, por isso, as políticas públicas são necessárias, no sentido de que tanto nós possamos fazer a reflexão, como também tenhamos o atendimento e acolhimento àquelas mulheres que sofrem a violência. Temos aí equipamentos públicos, conquistamos a Casa da Mulher Brasileira em Curitiba, mas precisamos avançar, no sentido, inclusive, de retomar a Secretaria Municipal de Direitos da Mulher. Eu acho que é fundamental que o prefeito Rafael Greca possa fazer essa reflexão, porque tínhamos uma política sendo construída e tivemos um recuo. Então, que essa semana do 8 de março seja uma semana de comemoração, mas, acima de tudo, uma semana de reflexão, uma semana de luto, e de luta, e que nós possamos fazer o diálogo com a sociedade. Então, parabéns pela iniciativa. Eu acredito que nós temos que
garantir esses espaços de discussão nos diferentes setores. Claro que nós já tínhamos uma semana, a partir da Lei 13.421, que é a Semana Nacional pela Não Violência contra a Mulher, né? Mas entendemos que todo projeto que reforce, e nesse caso o seu reforça a Semana do Combate à Violência contra a Mulher, que nós possamos realmente dialogar com a sociedade e avançar e garantir, né, que as mulheres possam ser felizes, viver com autonomia e não sofrer violência por conta disso. Obrigada. Muito obrigada, vereadora. Falando na questão da violência contra a mulher, eu quero mostrar uma projeção. Pode colocar lá, por favor? Olha lá. Dados atualizados da violência contra a mulher. Vereadora, a senhora vai acrescentar mais 15 minutos, por favor, perfeito? Por favor. Só um minutinho. Pronto. Está prorrogado. Temos muito grata, presidente. Então, dados atualizados sobre a violência contra a mulher no Brasil. Um estupro a cada 11 minutos, uma mulher assassinada a cada 2 horas, 503 mulheres vítimas de agressão a cada hora, 5 espancamentos a cada 2 minutos. E isso, senhores, é o que é denunciado. Porque existe certamente debaixo disto aqui escondido uma violência onde as mulheres não ainda manifestam, não se movimentam a favor das queixas, etc. É uma grande preocupação. Eu, como médica legista, tenho trabalhado nesta causa e a gente conhece profundamente. Esta é uma das lutas de todos nós, homens e mulheres. Eu acho que a gente precisa ter essa preocupação juntos. Vereador Tiago Ferro, eu acho, que me pediu. Quem me pediu? Peço, Osias, vereador Osias, por favor. Quero parabenizar a senhora pela iniciativa desta semana do combate contra a violência contra as mulheres. Nós sabemos que lei existe, muitos avanços já se conquistaram. Mas eu fico me perguntando por que a violência aumentou, se as leis também avançaram. Por que a violência aumentou? E a minha reflexão é que nós costumamos tratar a doença, mas não prevenimos a doença. E como mudar esse quadro ao longo dos anos? Porque, por mais que a gente faça o combate à violência, por mais que a gente tenha uma ampla discussão, a violência aumenta. Leis foram criadas, aparelhos foram criados, e a violência continua aumentando contra a mulher. Qual a razão? Aonde podemos começar a mudar? É lá na escola, é lá na educação. Porque o mestre dos mestres, o filósofo dos filósofos, aquele que passou aqui nessa terra e que foi muito criticado, perseguido e crucificado, ele nos deixou um mandato. Ele nos deixou um mandato dizendo: amai o teu próximo como a ti mesmo, independentemente se é homem ou se é mulher. E eu aprendi com esse mestre dos mestres, chamado Jesus, a amar o meu próximo, a respeitar o meu próximo. E é isso que falta hoje, nós ensinarmos as crianças dentro das escolas. Amar o próximo, olhar para outra pessoa como a ti mesmo, respeitar as diferenças. E isso é muito importante para que possamos, no futuro, criar esse mecanismo em que possamos, então, ter um respeito mútuo. Eu sei que há uma corrente muito grande, ultimamente, uma rivalidade muito grande entre homens e mulheres, vem se criando ao longo do tempo. Uma rivalidade muito grande. E isso só mostra os números dessa rivalidade. São os números que mostram. E dessa maneira, não acredito, vereadora, que chegaremos a estancar isso, se não começarmos lá dentro da sala de aula, lá na educação, a ensinarmos o respeito mútuo. E parabéns por essa iniciativa, conte com o meu apoio. Muito obrigada, vereador. Eu vou lhe dizer, evidentemente, tudo começa no estereótipo, né,
durante a infância, e a escola, com certeza, a educação, etc., vai fazer parte desse enfrentamento. Mas eu acho que a gente tem que ter uma visão mais humanitária, pensar menos na questão de gênero, porque aqui é uma questão de equalização de valores. A gente tem que entender que homens e mulheres têm que ter o entendimento do equilíbrio e da igualdade. Ninguém é maior nem menor, nem mais poderoso nem menos, direitos iguais. Muito grata pela sua consideração. Mais alguém, por favor? Vereadora Noêmia. Muito obrigada, vereadora Maria Letícia. Eu havia pedido também, então... parabenizá-la por essa proposta. Tivemos agora recentemente a lei... Uma parte, vereadora. 13.421 em 2007, a Semana Nacional de Combate à Violência contra a Mulher. Procuramos sempre estar atentos a essas questões, políticas públicas. Vossa Excelência coloca como calendário oficial da cidade, coloca também uma normativa para as escolas, para que haja um trabalho com excelência em relação à prevenção. Muito se avançou, a gente sabe, tem muitos critérios, muitas questões que a gente precisa melhorar nesse atendimento à mulher. Mas eu faço aqui um retrocesso no meu entendimento. Precisa-se ter assim, um trabalho também de família. As famílias precisam tirar esse conceito de que a menina... ela tem que se cuidar, porque o menino está solto por aí. Já começa uma questão cultural desde a infância, né? O homem pode, a mulher não. E com esse o homem pode, a mulher não, ele assume um sentimento de possessão. Então, a gente sabe que a violência, a morte, vem desse pré-requisito do homem, entre outras questões, a posse, o sentimento de posse. Enquanto a mulher submissa, eu quero assim esclarecer, eu sou da comunidade evangélica, a leitura que nós temos em relação à submissão, eu sou submissa ao meu marido, porque a leitura que nós fazemos, a submissão, é diferenciado do que nós vemos aqui no dia a dia. A Bíblia é muito clara, vereadora, quando ela diz que a mulher tem que ter uma missão junto com o marido. E a Bíblia orienta que este marido, ele só pode ter uma mulher em submissão a ele se ele amar essa mulher e se doar a ela, como Cristo amou a sua igreja e as pessoas. Então, é um comparativo. Só se submete a um homem se ele ama ela incondicionalmente. Então, meu marido tem um amor incondicional a mim e eu tenho maior tranquilidade. Ele tem uma missão de fazer a sua família em harmonia, de estar construindo um lar, e eu tenho a submissão de acompanhá-lo, de ser ajudadora. E aí eu estou com 33 anos de casamento, muito bem próspero em relação a essa questão, que é, para mim, muito clara. Então, isso também tem que ser revisto. Eu penso assim, a pessoa que tem um conceito, como é a palavra de Deus, de amor, ele se doa. E aí é tranquila a submissão. Mas a gente está vendo que a leitura de muitos homens, submissão é diferenciado. É escravo, é para pisar, é para maltratar, é para matar, é para fazer o que quer. Totalmente contrário daquilo que a gente aprende de muito criança. Então, isso é muito importante na nossa comunidade, é feito tratamento. Não significa que tem alguns que têm um comportamento errôneo, mas esses estão fora da direção divina, da direção da palavra de Deus. Mas parabéns, vamos votar favoráveis. Obrigada, vereadora. Vereador Rogério Campos. Muito obrigado, vereadora Maria Letícia. Parabéns pelo tema, por estar debatendo isso. É algo que, no meu ponto de vista, que seria dispensável discutir, que não teria que existir essa necessidade. Infelizmente existe. E eu tenho que agradecer muito e muito às mulheres, à mulher que quando eu nasci, eu fui rejeitado, e uma mulher de 22, 23 anos de idade, empregada, registrada em carteira, não tinha marido, não tinha namorado, nem nada, e foi lá e pegou aquele nenenzinho, aquele menininho, e criou com bastante dificuldade, sendo muito mais mulher, sendo muito mais guerreira. Ela deu exemplo para mim. Isso que ela fez na minha vida
não somente a educação do dia a dia, não somente o que uma mãe faz para um filho, mas sim esse ato da minha mãe ter ido sem compromisso nenhum, ter me buscado no hospital com 4 dias, sem saber quem era aquela criança, sem saber quem era aquele nenezinho, e ter me criado até hoje, e por muitos anos da vida dela, quando eu bebezinho e depois que eu já adolescente, ela fez papel de pai e de mãe. Então tem muitas mulheres que têm mais brio que muitos homens. Parabéns pelo tema. Muito obrigado pelo depoimento, vereador Rogério. A vereadora Julieta, por favor. A vereadora Maria, perdão, minha querida Maria. Não, imagina, obrigada pela parte. A gente vendo esses números, a gente sabe que são muitos grandes, mas tem muita gente que não denuncia ainda. São muitos os casos que ficam ainda escondidos por medo, talvez, ou por ameaça mesmo dessas mulheres de fazer essa denúncia. E quanto à agressão, não seria só uma agressão física, verbalmente são agredidas diariamente. Como você disse, o meu jantar, mas não chega assim, meu jantar está pronto. Eles vão agredindo, já vão humilhando as mulheres. Então, eu acho que isso tem que mudar. Já mudou bastante, avançamos, mas temos que mudar muito ainda na nossa caminhada. Temos que mudar na política, temos que mudar ainda nas empresas. Sabemos que quem administra, a mulher que administra uma empresa, ela administra bem. E por quê? Porque além da razão, além do compromisso, ela tem o coração. Porque eu falo sempre, a mulher não pensa só com a razão, ela pensa também com o coração. Então, vamos aprovar, sim, parabenizo o seu projeto e pode contar com o meu voto. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Maria. Vereadora Julieta, por favor. Cumprimentá-la, a vereadora Letícia, pelo tema e por ter abordado a questão filosófica, a questão de Descartes, entre a questão da razão e da emoção. O que nós buscamos no mundo? Nós buscamos o equilíbrio entre a razão e a emoção, porque só a razão, a coisa fica muito fria. E só a emoção, a coisa também não funciona bem. Existe um ponto de equilíbrio entre a razão e a emoção, que é o que todos nós buscamos. Na questão da mulher, eu vejo os avanços, é a independência econômica. A independência econômica nos dá a força para a liberdade. E a liberdade é fundamental para todos nós. E a liberdade, a questão da igualdade é importante, mas a questão da liberdade é mais importante. E a liberdade depende da liberdade econômica, da independência econômica. Então, a nossa busca hoje é pela independência econômica, para que nós possamos ter a liberdade plena. Muitas mulheres sofrem a violência por não ter a independência econômica. Não tem para onde ir, não tem para onde correr, não tem para onde buscar apoio. As casas de apoio existem aí, mas elas são para casos extremos, não para aqueles casos que vão sendo construídos, às vezes, de violência durante a vida inteira. Como já falaram aqui, não é só a questão da violência física, a violência psicológica, que vai consumindo cada vez mais as mulheres. Agora, a força da mulher, a força da mãe, isso ninguém nos tira. A força da mãe. A força do direcionamento da mãe no direcionamento da família. Isso ninguém nos tira. Agora, você imagine a força da mãe no direcionamento da família junto com a independência econômica. Aí nós somos fortes e nós temos a liberdade. Então, a questão da igualdade e a questão da liberdade através da independência econômica. Aí é o nosso direcionamento para que a gente possa ter cada vez mais igualdade. É isso aí, muito obrigada. Parte, por favor. E parabéns, vereador. Eu também quero uma parte depois, vereadora. Vereador Goura. Vereadora Maria Letícia, parabenizo imensamente vossa iniciativa e gostaria apenas, de forma muito breve, lembrar um dado, aproveitando também a presença da nossa secretária
de Educação, aqui acompanhando a sessão, a gente tem um dado muito preocupante, que é o índice de gravidez na adolescência, não só em Curitiba, mas no Brasil como um todo, mas especialmente como estamos aqui no nosso âmbito municipal e também da região metropolitana. Há necessidade, sim, de um enfrentamento desse tema, junto com a questão da violência, e a necessidade de um trabalho forte de educação sexual entre as adolescentes para a gente mudar essas estatísticas. Eu tenho certeza que o vosso projeto também entra nesse sentido, porque uma gravidez na adolescência também é um tipo, sim, de violência. Então, acho, mais uma vez, parabenizar e aproveitar a presença da secretária para reforçar esse tema. Muito obrigado. Vereador Silberto. Só queria parabenizar, vereadora, pelo projeto e dizer o seguinte: a educação é a base de tudo, como já foi dito aqui. Mas a educação não é só na escola. Nós, professores, fazemos um trabalho constantemente em sala de aula disso. Os alunos ficam, na maioria das vezes, 4 horas em sala e 20 com a família. Então, a base de tudo também é a família. Sem a contribuição da família, juntando família e escola, aí sim conseguimos mudar essa realidade de hoje. Conta com o meu apoio. Obrigado. Muito obrigada, vereadora Fabiane. Parabéns, vereadora Maria Letícia, e principalmente gratidão por esse seu firme propósito de ter sido eleita e de estar aqui vereadora, defendendo... Desculpe, só voltar o tempo, 30 segundos para encaminhamento. Defendendo a causa das mulheres, e aproveito porque tem que ter muita coragem, né? Porque a senhora toca num assunto que é muito delicado, mas que tem que ser falado pela sociedade. E aproveitar e convidar todos para a minha audiência pública, dia 15 de março, sobre a violência no ambiente doméstico. Obrigada, parabéns. Concluindo, não vai dar tempo. Não tem mais 30 segundos? Não tem mais tempo. Não? Só para concluir, presidente. Vamos concluir, vereadora, por favor. Fique à vontade. Eu perguntei aos vereadores, a todas as mulheres aqui, se escolheriam viver no passado, no presente e no futuro. Eu vou responder por mim. Eu gostaria de viver no passado, sim, porque eu certamente estaria engrossando as fileiras dessas mulheres que começaram o movimento. Mas gosto de viver hoje, porque estou honrando o nome das que me antecederam. E no futuro, quem não quer viver no futuro, presidente? Verdade. Muito obrigada. Ok, professor. Continua em discussão o projeto de iniciativa da doutora Maria Letícia. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Nós vamos votar o substitutivo geral. Vereadores, registrem seus votos. Eu tenho aqui, obrigado. Eu tenho aqui. Fechou? Vereadores, registrem seus votos. Encerrada a votação. Vereador Pia. Para justificar o voto, senhor presidente. Vereadora professora Josete, para a justificativa de votos. 5 minutos, vereadoras. Só vou dar um resultado, foram 25 votos favoráveis, o projeto está aprovado em primeiro turno. Para a justificativa, a professora Josete, 5 minutos. Eu também votei a favor, senhor presidente, só para deixar registrado. Mesmo não estando no painel, o vereador Tito Zeglin justifica favorável ao projeto. Mas o que conta é o que está no painel, vereador, desculpe. Não, fica o registro, perfeito. Fica o registro. Professora, 5 minutos. Senhor presidente, também cumprimentar a secretária de Educação que nos acompanha aqui na sessão, todos os servidores e servidoras dessa casa, vereadores, vereadoras, demais presentes. Eu só fiz questão de justificar o voto porque eu acredito que a gente tem que buscar
sempre elementos apoiados em dados, né? Então, eu acredito que nós não temos elementos para afirmar se a violência contra as mulheres ela aumentou, diminuiu, se mantém, porque as pesquisas e os estudos acerca da violência contra a mulher são muito recentes, né? E também temos um aspecto que ainda está muito presente. A violência contra a mulher sempre foi silenciada, né? A vereadora Maria Letícia muito bem colocou alguns dados, enfim, mas ela ainda hoje é silenciada, né? Por mais que a gente tenha avançado, acho que é bem menos, né? E eu acredito que todas as discussões que os movimentos de mulheres, os movimentos feministas têm feito no último período, e os avanços que nós tínhamos tido com a criação da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, né? E, óbvio, todo o acúmulo, né, dos movimentos de mulheres há cerca aí de muitas décadas, levaram, né, essa questão da conscientização, e que muitas mulheres que antes permaneciam silenciadas com a violência, hoje, né, buscam os espaços para denúncia e para o atendimento para superar essa situação de violência. Mas muitas mulheres ainda estão silenciadas, né? Então, acho que esse é um dado importante, né, para que a gente possa continuar a avaliação em relação às políticas públicas. Então, aqui em Curitiba, nós tivemos a oportunidade de, a partir de um projeto do governo federal, no governo da presidente Dilma, a criação da Casa da Mulher Brasileira como um espaço de atendimento a essas mulheres que pudesse ofertar todos os serviços, desde o acolhimento, num primeiro momento, né, quando a mulher acaba de sofrer uma violência, ou quando essa violência é repetida, e mesmo que psicológica é uma violência e essa mulher precisa ser orientada, até a questão jurídica, de ter o espaço da vara especial de acompanhamento, enfim, às mulheres em situação de violência, e que foi um projeto, na sua concepção, muito importante. Mas, para ele funcionar, nós precisamos de que todos os entes federados cumpram com a sua obrigação. E hoje a Casa da Mulher Brasileira ela tem uma dificuldade, que é o fato da Delegacia contra a Mulher, que deveria estar funcionando, né, com um posto dentro da Casa da Mulher Brasileira, não está. Então, nós precisamos nos mobilizar também para que o governo do Estado se sensibilize e garanta que a Delegacia da Mulher possa estar atendendo a mulher naquele espaço. Porque as mulheres, quando chegam lá, chegam fragilizadas. E, muitas vezes, né, esse deslocamento, com toda a situação que ela vive de violência, faz com que ela não dê prosseguimento às denúncias e que esse agressor não seja punido, né, pela sua atitude violenta. Então, acho que esse é um dado importante e que o movimento de mulheres tem debatido. E só encerrar, né, eu acho que é importante, nós temos algumas mulheres guerreiras, né, e que se destacaram de alguma forma. Uma delas é a Simone de Beauvoir. E vou ler uma das frases, né, dela, que eu acho que é importante para nós refletirmos. A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele. Ela não é considerada um ser autônomo. Então, esta frase, ela ainda é muito atual, né? Apesar da sociedade ter mudado, nós ainda sofremos a violência justamente por esse tipo de pensamento. Então, isso exige das mulheres a continuidade da luta na construção da sua autonomia, da sua liberdade e dos seus direitos. Obrigada.